Hoje nós vamos fazer o trabalho para Miguel Pereira, melhor dizendo, para Pati de Alferes, Fraternidade Espírita Francisco de Assis. E o tema do trabalho vai ser a essência da doutrina espírita. Bom, no meu relógio aqui chegou no horário, então vamos começar o nosso trabalho. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura de preparação do ambiente. Queria pedir desculpa aí aos companheiros, nós tentamos configurar um programa e não conseguimos configurar o programa. E normalmente a nossa companheira Ana Branquinho tinha sido designada para fazer a leitura da página e nós não conseguimos fazer a configuração do programa. Então nós vamos fazer da maneira como nós temos feito ultimamente, que é fazendo mão aqui lançando mão do eu faço tudo, né? Não tem jeito, tá? Infelizmente é assim que a gente vai ter que fazer. A leitura do livro da noite de hoje vai ser do livro Pão Nosso, Chico Xavier, nosso companheiro Emmanuel, e dizendo aqui o seguinte, mensagem número 150, é o mesmo, pois o mesmo Pai vos ama. Jesus está dentro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará, possivelmente amanhã, de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente, é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Então vamos elevar os nossos pensamentos em oração. Deus Pai amado, nesse momento, aqui unimos os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, agradecendo pela oportunidade do trabalho na noite de hoje, que cada um de nós que estaremos nos conectando, seja online nesse momento, ao vivo, ou em outros momentos, que todos tenham todas as intuições necessárias quanto ao bom entendimento, quanto ao bom aprendizado do estudo da noite. Pedimos que esses benfeitores ligados à Fraternidade Francisco de Assis, em Pati de Alferes,
possam se ligar a cada um de nós, possam se ligar até a mim mesmo, me facilitando a palavra, possibilitando que o trabalho seja o mais útil possível para todos nós. Que Deus nos abençoe, que seja dada a permissão para darmos início ao trabalho da noite de hoje. Então, boa noite àqueles que estão chegando, alguns aqui já foram chegando, né? Boa noite a todos, é uma enorme satisfação estarmos juntos. Para aqueles que já nos conhecem, sabem como é que nós temos feito, né? Enquanto a gente não consegue aprender ou usar o programa de edição, né? O programa de compartilhamento das informações da tela, eu preciso utilizar o recurso que eu estou usando normalmente aqui. Eu faço a live, tá? E paralelamente eu vou chaveando a tela, mostrando para vocês dessa forma, né? Passando para vocês a tela do computador, e aí com a tela do computador a gente consegue ter uma noção, né? Consegue ter o estudo, consegue fazer o estudo da noite. O trabalho da noite de hoje é esse que está aqui na tela, tá? A essência da doutrina espírita. É uma enorme satisfação falar a respeito desse assunto. Eu queria dizer a vocês que já há um bom tempo eu tinha vontade de fazer estudo a respeito desses princípios fundamentais da doutrina espírita, e o companheiro Raul, do Centro Espírita Seara Fraterna, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, ele nos indicou esse tema baseado, né, eu vou voltar depois a esse slide inicial porque eu tenho coisa para falar a respeito, baseado no preâmbulo do livro do Cairbar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Tá? Então a base do nosso estudo vai ser o Parábolas e Ensinos de Jesus no preâmbulo. Mas quando eu penso, né, quando eu pensei em a essência da doutrina espírita, né, eu gosto muito dessa referência de imagem de um farol, né, porque inclusive para aqueles que nos conhecem, às vezes em prece de encerramento, a gente faz referência dizendo para nós que é um roteiro seguro que a gente deve trilhar no caminho da nossa transformação, né? Tanto a questão da doutrina espírita como a questão do cristianismo, quanto a questão do evangelho. Então, eu costumo dizer assim, que são roteiros seguros que a gente deve trilhar, né? Os ensinos da doutrina espírita e os ensinos do evangelho. Aonde está a doutrina espírita dentro dessa imagem aqui? Eu coloquei aqui dentro da imagem fazendo a metáfora do farol. Também não sei se todos sabem disso, mas a gente tem, né, já o hábito, já há alguns anos, de sair de barco, né? E às vezes a gente volta à noite, e às vezes a gente está afastado da costa, e eu vou contar uma coisa para vocês, né? Dá um alívio assim enorme quando a gente está voltando de barco. Enquanto você não vê a terra, você não vê o farol, né? Você fica naquela insegurança. Olha, a gente tem bússola, a gente conhece onde a gente está, a gente sabe onde está, sabe como está navegando, a gente já está acostumado com essa navegação, tá? A gente está totalmente acostumado a tudo isso. Mas a gente só se sente seguro para todo mundo dentro do barco, com GPS, com bússola, conhecendo, sabendo o que está fazendo. A gente só se sente seguro na hora que a gente olha o farol ali da Ilha Rasa, que a gente vê o farol. Na hora que a gente vê o farol, a gente puxa o ar, faz, né? Assim que a pessoa fala, nossa, graças a Deus, agora eu sei que eu estou chegando na terra, agora eu sei que eu estou chegando em casa. Então, é uma enorme satisfação, é uma enorme alegria a gente conseguir olhar, né, olhar o farol. Então, o farol para mim ele é uma referência muito forte. E aí eu procurei demais aqui dentro da internet, porque para poder falar a respeito da essência da doutrina espírita, a gente procura sempre combinar os conteúdos, os conteúdos, as informações, né, todas as questões que vão chegando para cada um de nós, a gente tenta combinar esses recursos da questão da doutrina espírita com os ensinos do evangelho. Lembrando que para a doutrina espírita, dentro do cristianismo, está lá dentro do evangelho segundo o espiritismo, dentro do cristianismo a gente tem todas as verdades. E também dentro do evangelho segundo o espiritismo, chega em determinado momento que diz que o bom espírita e o bom cristão são a mesma coisa. Então,
essa imagem aqui ficou uma imagem muito legal, porque a gente conseguiu praticamente alinhar os conteúdos da doutrina espírita com os conteúdos do Evangelho, que estão significados, como sempre em todas as nossas imagens, significados por Jesus, né? Quando ele diz eu sou a luz do mundo. Isso é um recurso, é uma informação recorrente nos nossos estudos, a gente precisa fixar isso, né? Porque ele diz para a gente de maneira muito clara: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então, diante disso, né, nós já falamos que o nosso trabalho vai ser em cima do preâmbulo. E aí o que nós imaginamos? Nós imaginamos que, se nós vamos estudar a essência da doutrina espírita, nós buscamos fazer essa imagem que a gente encontrou aqui na internet, tá? E colocando cada um dos princípios básicos, dos princípios fundamentais da doutrina espírita. São 5 princípios somados ao princípio Deus, 6 princípios. Então Deus, né, é o princípio básico, né, a nossa crença em Deus. Né? Eu estava conversando com a Ana Branquinho agora há pouco, né, sobre a questão da escolha da página, e ela falou para mim: não, tira aleatoriamente. E aí, Ana, tirei aleatoriamente. Qual não é a surpresa? Que a mensagem que veio, né, foi justamente uma mensagem, né, falando a respeito, né, a mensagem de número 150 do livro Pão Nosso, né, dizendo assim: pois o mesmo Pai vos ama. É Jesus que está ensinando isso para a gente, dizendo para a gente que nós, não interessa onde a pessoa esteja, não interessa, né, o grupamento, não interessa o país, não interessa a língua, não interessa a crença, não interessa nada. Deus é único, Deus é um só. Um dia todos vão entender a respeito disso. Até lá, tem muita gente achando que o meu Deus é melhor do que o seu, o Deus do outro é melhor do que o meu, e por aí vai. Mas um dia a gente vai conseguir entender, né, que Deus é um só, é só um Deus. E esse Deus, como a doutrina espírita ensina pra gente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é aquele que nos supre em todas as questões que a gente trata, que a gente usa, em tudo, em todos os aspectos, né? Cuida desde o menor item até os maiores itens que existem dentro do universo, e quantos universos a gente tiver também, a gente ainda diz isso. De qualquer forma, eu não sei se vai estar muito legível, né? Muito nítido para vocês, tá? Mas eu queria mostrar para vocês assim, ó, eu coloquei cada uma desses pilares, eu coloquei com uma cor, tá? Isso daqui vai ser um recurso que a gente vai utilizar muito durante a transmissão. Então, cada pilar está com uma cor. E aí eu coloquei dentro da descrição cada um dos princípios fundamentais também na mesma cor, tá? Então, o pilar que está aqui à esquerda, verde, ele está ligado ao mundo espírita. É o pilar que vai representar o mundo espírita. O pilar, essa cor aqui seria um rosa, uma coisa aqui parecida com rosa. Esse pilar rosa vai ser a pluralidade das existências e dos mundos. Em seguida tem o pilar azul, evolução dos espíritos. Depois essa outra cor que eu também não sei o nome dela, relação entre dois mundos. E finalmente o vermelho, ensinos morais. Então esses são os 5 pilares da doutrina espírita, são os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. O que eu imaginei? Eu imaginei assim, ora, se o Raul me pediu para a gente estudar, né, o livro do Caio Barchuta, o Parábolas e Ensinos de Jesus, né, lá no preâmbulo, eu falei, nada melhor do que eu tentar encontrar no preâmbulo. Eu fiz o contrário. Ao invés de eu pegar o preâmbulo e trazer o preâmbulo completo, todo o preâmbulo, o que eu fiz? Eu inverti. Eu fui primeiro dentro da essência da doutrina espírita, né, para poder saber se o preâmbulo lá do livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele vai atender às nossas expectativas, vai atender a nossa intenção de obter esse conteúdo, né, a essência da doutrina espírita. Então, o que eu vou procurar? O que eu vou procurar fazer? Eu vou procurar, aqui dentro desse desenvolvimento, dentro do livro, eu vou procurar cada um desses princípios que estão colocados, que estão listados aqui à direita. E aí, qual não é a nossa surpresa, né? E aí nós fizemos aqui um desenho, né, dando a gente essa ideia, né, que nós vamos procurar dentro do preâmbulo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nós vamos procurar
cada um desses princípios fundamentais. Esse que é o sentido aqui, né? Nós vamos procurar esses conteúdos dentro do preâmbulo. Isso que a gente vai estar fazendo na noite de hoje. E aí, ele já começa, né? O Cairbar já começa dizendo assim: a luta entre o espírito, né? Ó, espírito, letra minúscula, tá? Questão 23 do Livro dos Espíritos, princípio inteligente. Nossa porção inteligência, nossa inteligência. Ele está falando assim para a gente, que a luta entre as nossas questões de inteligência e a matéria parece vir de tempos imemoriais. E de fato, tá? Isso daqui assim, inclusive na hora da gente estar fazendo o trabalho, de preparar o trabalho, o que a gente pegou? A gente colocou assim, a gente fez assim, a gente tentou encontrar uma balança que tivesse, né, não estivesse equilibrada, para mostrar para a gente que o nosso investimento nas questões da inteligência, do espírito, infelizmente, da humanidade terrestre tem sido menor do que o investimento nas questões, né, da matéria, né? Essa que é a verdade, né? Os homens, a humanidade terrestre se preocupa muito mais com matéria do que propriamente com o espírito, né? A gente tem visto isso acontecer. E aí, claro, né? Não vamos ficar aqui repetindo 500 milhões de vezes essa questão de Covid, não vamos analisar muito essa questão de Covid, mas não dá para dissociar, né, os parágrafos seguintes, né, o texto seguinte, o parágrafo seguinte, né, do Parábolas de Ensino de Jesus, Cairbar Schutel, no preâmbulo, quando ele diz assim: quando o jugo se torna mais pesado, quando o caráter se deprime, quando a materialidade invade e domina a família e a sociedade, que os seres invisíveis acentuam sua ação para ganharmos na senda do progresso o tempo perdido em vãos holocaustos que só serviram para assinalar o nosso atraso espiritual. Então, repare o seguinte: quando nós temos essa situação, né, perversa da materialidade invadindo e dominando a família e a sociedade, eventos acontecerão dentro do nosso mundo para poder transformar. Então a gente olha aqui assim, a gente olha que esse camarada que está aqui presente no nosso dia a dia, dando tormento às nossas vidas, ele não está aqui simplesmente por um acaso. Ele está nas nossas vidas justamente para que nós possamos, por intermédio dessas situações que estamos vivendo, das dificuldades que estamos vivendo, consigamos trabalhar na senda da senda do progresso. Esse aqui é o objetivo maior do que a gente está fazendo atualmente, né? Vamos nos esforçar, vamos trabalhar para tentar ter essa modificação da nossa maneira de ser. E aí também conseguimos identificar, dentro desse texto, né, tanto a questão da evolução dos espíritos, que é um dos princípios fundamentais, como a relação entre os dois mundos. Né? A evolução dos espíritos, justamente quando ele fala a respeito de ganhar na senda do progresso. Né? Ele está querendo dizer para a gente, está mostrando para a gente, se ele diz para a gente que a atividade dos seres invisíveis, dos espíritos, né? Quando diz que a atividade dos seres invisíveis que os seres invisíveis acentuam a sua ação, isso significa que existe uma relação entre esses dois mundos, dos desencarnados com os encarnados. E aí a gente sabe disso muito bem, né? Lembram daquela questão clássica, né? Questão 459 do Livro dos Espíritos? Eu acho que todo mundo lembra disso, né? Podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos? E a resposta que os espíritos dão para Kardec, né, é ótima, né? Porque a resposta diz de maneira muito clara: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem, mostrando para a gente que esses espíritos agem no nosso dia a dia, em vários momentos, o tempo todo, estão agindo o tempo todo no nosso dia a dia. E agem para quê? Sempre, vou chegar perto aqui para a gente poder olhar bem de pertinho, para a gente desenvolver as nossas questões de progresso. Para isso. Por quê? Olha o que ele diz: para ganharmos o tempo perdido em vãos holocaustos, que só serviram para assinalar o nosso atraso espiritual.
Aí aqui assim nós fomos no dicionário, porque holocausto tem várias significações. A melhor significação que eu encontrei aqui no dicionário foi a palavra expiação. Então ele está mostrando para a gente que os momentos de expiação da nossa humanidade, infelizmente, não estão sendo aproveitados de maneira correta. Então acontecem novas expiações, novas atribulações, novas situações para a gente poder se testar, se trabalhar, se melhorar, se modificar no caminho do progresso, no caminho do nosso desenvolvimento pessoal. Quando a gente lê um pouco mais adiante, eu não vou seguir o preâmbulo. O preâmbulo é enorme, são várias páginas, tá? Então a gente pensou de dentro do preâmbulo algumas informações para a gente poder aproveitar, né? Para a gente poder retirar e fazer aquelas ligações como a gente está falando. Então olhem só que linda essa imagem, né? Jesus dando colo à menina, né? Dando colo a cada um de nós. São os ensinos de Jesus dando colo a cada um de nós. E aí o Kair Bast diz assim: foi numa época semelhante à nossa, em que a humanidade havia descambado para o terreno acidentado do fanatismo, da superstição e do materialismo, que o céu se fez ouvir pelo seu maior expoente, pelo seu mais lídimo representante. E também fomos lá dentro da internet para procurar o sentido da palavra lídimo, né? Lídimo é igual, né? O melhor sentido que a gente encontrou, né? Lídimo é igual a puro legítimo, né? Então Jesus sendo identificado como sendo o maior expoente, né, do reino dos céus, ligados ao nosso planeta, claro, tá? E logicamente pela pureza dele, pela legitimidade que ele tinha para trazer conteúdos, para trazer informações, para trazer ensinamentos para cada um de nós. Quando ele vai adiante, ele diz assim: a palavra do Cristo, em todos os seus princípios e sancionada pelo Espírito, afirma a vida além túmulo, a sobrevivência do homem após a transição que chamamos morte. Que assim tem um erro de escrita, tá? É ponto final aqui, não é interrogação não, tá? É erro meu. Só para a gente poder entender o que ele está falando para a gente, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências e dos mundos, né? Então a gente está vendo isso aí dentro do texto. A palavra de Jesus, em todos os seus princípios e sancionada pelo Espírito, afirma a vida além túmulo, a sobrevivência do homem após a transição que chamamos morte. Às vezes a pessoa olha isso daqui e fala assim: ué, mas aí eu não estou entendendo por que você está afirmando a pluralidade das existências. Porque, ora, se eu estou encarnado hoje, e se eu, quando morrer, quando eu desencarnar, né, eu não vou morrer efetivamente, é porque, obviamente, eu já passei anteriormente por um outro período de desencarnado. Então, o fato de eu raciocinar em estar encarnado e desencarnar, né, é uma lógica que vai sendo assim: ora, então eu não estou aqui por um acaso, significa que eu tive uma encarnação anterior. E aí eu tive uma encarnação anterior, tive uma desencarnação anterior, tive uma encarnação anterior, desencarnação anterior, e aí vai assim a vida toda. Por isso a pluralidade das existências. Claro que a questão dos mundos, né, isso aí a gente vai precisar ter outros momentos e outra profundidade para analisar essa situação. Ele continua dizendo para a gente: Jesus, em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso, o seu ideal foi demonstrar a existência do Espírito. Espírito agora, com letra maiúscula, questão 76 do Livro dos Espíritos, individualidade dos seres, e sua sobrevivência à desagregação corpórea. Então isso está mostrando para a gente, ensinando para a gente a respeito do mundo espírita ou o mundo espiritual. É isso que a gente vai estar observando, é isso que a gente está vendo aqui dentro desse texto. Então reparem que ele continua, nós estamos continuando fazendo a varredura do texto e estamos continuando fazendo uma identificação, uma identidade entre o conteúdo do Caibar e o conteúdo da mensagem que
que é a doutrina espírita, dos princípios básicos da doutrina espírita. E estou respeitando daquela imagem inicial, sempre respeitando essa questão aqui das cores da imagem inicial. Tá? Os companheiros que estão chegando agora, que não viram, né, o início do nosso trabalho, né, aí o trabalho fica gravado aí, né? Depois da live a gente manda aqui concluir e publica, né, para todos os companheiros, para poder ver depois, ter acesso depois às informações que a gente falou antes de vocês entrarem, né? Então isso é importante, porque essas cores que a gente vai usar aqui dentro desses pilares, cada pilar tem uma cor ligada a um princípio fundamental da doutrina. E é isso que a gente está perseguindo durante o trabalho que a gente está realizando. E aí, finalmente, como último princípio fundamental, né, ele coloca dentro do texto, e nós copiamos e retiramos, ele diz assim: a doutrina de Jesus, oferecida a fanáticos e negadores, não lhes conseguiu curvar a cerviz nem abrandar o coração. Eu vou contar uma coisa para vocês, né? Há muitos anos nisso, né? Eu não lembro nem qual é o carro que eu tinha. Eu só sei que eu saí do trabalho. Antes de ir para a agremiação, eu estacionei o carro na porta de casa. Aí falei assim para mim mesmo: vou subir, né? Dou um beijo nas crianças, nos meninos, brinco um pouquinho rapidinho com eles, lancho e vou para a agremiação. Inclusive, acho que no dia eu ia até falar, eu que ia fazer o estudo. O que aconteceu? Simplesmente deixei 10 minutos, 15 minutos o carro no lado de fora da casa. Quando eu desço para pegar o carro e ir para a agremiação, qual não é a surpresa? Não tem carro. Levaram o carro. Tá? Depois eu fui ver negócio de polícia, de dar parte, etc. Mas fui na agremiação. Quando eu cheguei na agremiação, uma das coisas que eu conversei com um dirigente naquela época, Antônio Carlos, eu virei pro Antônio Carlos e peguei e falei para ele assim: Antônio Carlos, me roubaram o carro, não sei o que, roubaram meu carro, não sei o que lá, papapá. E peguei e falei assim: graças a Deus, né, eu fui roubado, mas lá tinha livro dos Espíritos, tinha Evangelho, tinha um monte de obra fundamental da doutrina lá, obra básica da doutrina dentro do carro. Aí o Antônio Carlos pegou assim, né, ele pegou um livro assim e falou assim: que pena, né, Eduardo? Poxa, mas esse pessoal, eles vão fazer assim: o cara olha assim o conteúdo, vê que é um livro, e aí pega e faz assim, ó. Entenderam? Mostrando pra gente, dando pra gente uma ideia de que a pessoa, quando ela não tem interesse, ela não tem interesse, tá? Essa que é a realidade. Quem não tem interesse, não tem interesse. Então a doutrina de Jesus, a mesma doutrina de Jesus que toca os nossos corações, né? Eu tô vendo aqui assim várias pessoas de vários cantos, né? Vários companheiros nossos aqui, trabalhadores e dirigentes de centro espírita. Estou vendo Paulo Prado aqui lá de Taubaté, né? E Jorge Maia de Nova Iguaçu, e por aí vai. Tem gente aqui de vários cantos aparecendo. Então, quando a gente vê o pessoal, né, Dayana com o Lívio, né, espero que, não sei se já liberaram aí a lavanderia, né, mas Dayana e Lívio lá de Miguel Pereira. Então, quando a gente vê esses companheiros, né, Lenita também lá de Nova Iguaçu, quando a gente vê os companheiros se conectando, né, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas têm outras coisas para fazer. Todo mundo tem coisas a fazer, todo mundo tem ocupações. Mas, no entanto, quando a pessoa sabe que vai ter um estudo, sabe que vai ter um período de reflexões sobre os conceitos da doutrina espírita, a pessoa dá uma paradinha e ela vai lá e faz, né, participa dos trabalhos, estuda, ouve, né, às vezes dá uma passada, não vai ficar muito tempo, mas dá uma passada. Por que ela dá uma passada? Porque ela se toca com a mensagem que Jesus traz para a gente. Esses ensinos morais, que é um dos fundamentos, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, eles mexem com os nossos sentimentos. A gente se modifica, a gente age diferente, a gente procura se transformar, a gente procura se melhorar, a gente
às vezes sofre com as informações, né? Mas essa é a grande situação. Vou falar uma coisa para vocês, né? Olha aqui, a companheira Zefinha de Caruaru, tá? Caruaru, lá no Nordeste do nosso Brasil, pegando informação de doutrina espírita que está sendo compartilhada a partir do Rio de Janeiro. Então, por que a gente faz isso? Porque a pessoa se sensibiliza com esses conceitos. Mas a mesma mensagem, a mesmíssima mensagem que sensibiliza a cada um de nós, quando é oferecida a fanáticos e negadores, eles simplesmente não se sensibilizam. Simplesmente a pessoa olha e fala assim, isso que é assim que está escrito? Não, para mim não está bom. Entende? A pessoa simplesmente fala assim. É como se a doutrina, os ensinos, devessem, em primeiro lugar, servir a eles propriamente dito, né? Primeiro, a doutrina tem que servir aos meus desejos. Se não servir ao meu desejo, então é a doutrina que está errada. Não sou eu que estou errado, não. Tá? Então, a gente vê que a mensagem é a mesma, mas ela serve para uns e, infelizmente, não serve para outros. Tá? Então, esses ensinos, por um outro lado, a boa notícia que a gente tem é que, por intermédio da desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação, acaba que algumas pessoas vão, né, aqueles que não ouviam numa época, chegam numa outra época e vão ouvir. Tá? Nós continuamos o trabalho e, mais uma vez, agora está aparecendo eu aqui na tela, né? Ficou reflexo, né? Mas eu vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui com essa imagem. Deixa eu ver aqui se no outro notebook está um pouco mais claro, na outra tela. Na outra tela está um pouquinho mais clara a informação, tá? O que eu tentei fazer uma ligação aqui para a gente? Qual é a conexão que eu tentei fazer dentro dessa imagem? Para a gente poder perceber que a doutrina espírita, ela é com toda certeza, e daí nós podemos ter certeza disso, ela é aquele conteúdo, aquele conjunto de informações, tá? Que a gente deve seguir como está colocado aqui, né? Porque aí tem uma senha muito legal aqui dentro dessa imagem, né? Que vocês estão percebendo que ainda tem um trilho aqui, né? Uma linha de trem aqui, tá? O farol tá lá. O farol é a doutrina espírita, para aproveitar aquela metáfora que a gente falou. E aí a gente tem que seguir na linha, tem que seguir a linha da doutrina. Isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito, tá? Tem que seguir a linha. Como todas as coisas que a gente faz, quando a gente fala um caminho de linha, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente se omite, três coisas, obviamente, né? Se a gente não seguir a linha, né? Se a gente não seguir a linha, a gente ou se omite ou a gente é presunçoso. Tá? São as três coisas possíveis. Ou segue a linha, ou se omite, ou é presunçoso. Tanto se omitindo como sendo presunçoso, a gente vai sofrer mais. Então a nossa saída não tem jeito. A nossa saída realmente é tentar seguir a doutrina espírita, tentando entender o que a doutrina diz pra gente. Não é fácil também não, tá? Precisa reflexão, precisa juntar conhecimentos, precisa um entender, somar com o outro. Por isso que a gente fala a necessidade da pessoa estudar a doutrina espírita em grupo, né? Porque o que um vê, o outro não vê, o que o outro vê, o outro não vê, e por aí vai. E aí na hora que junta todo mundo, acaba que as pessoas conseguem enxergar melhor, tá? E aí eu trouxe, só para lembrança, que mesmo com o farol da doutrina espírita aceso, né? Mesmo com esse farol da doutrina espírita aceso, a gente não pode deixar de perceber que às vezes, né? Às vezes a gente está indo na direção da doutrina, mas não está entendendo exatamente o que a doutrina faz. Tá? Então eu trouxe esse slide aqui assim, diferente daquele primeiro slide da apresentação, tá? Para a gente poder fazer essa percepção que às vezes a gente acha que a gente está indo na direção da doutrina e não está. Então a gente na realidade precisa fazer o quê? Né? Aqui assim, dentro dessa situação, a gente tem que ir na direção da doutrina e tem que ir na direção de Jesus.
né? No lugar onde nós estamos agora, ou você vai na direção de Jesus ou vai na direção da doutrina. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar, tá? A gente tem que chegar aqui para cá, né, para a gente poder enxergar tanto Jesus como a doutrina na mesma situação, na mesma ótica da mesma fonte. Porque quem olha só um lado vai acabar errando, e quem olha só o outro lado vai acabar errando. No lado que a pessoa só olha o ensino de Jesus sem conjugar, né, o ensino religioso de Jesus, sem conjugar com ciência e sem conjugar com filosofia, ela às vezes ela se perde no meio da questão. Da mesma maneira que aquele que segue apenas os conceitos de ciência e filosofia, ele acaba se perdendo. Então tem que conjugar os três conceitos. Conjugar o conceito de ciência, de filosofia e religião. Mesmo não sendo o princípio básico da doutrina espírita, não sendo o princípio fundamental da doutrina espírita, esses três preceitos a gente sabe que são preceitos fundamentais para o bom entendimento dos estudos. Bom, continuando o nosso slide, a gente volta lá em Caibá, agora um texto um pouquinho mais longo, tá? Mas a gente vai procurar trazer para a gente com calma. 2 parágrafos, o primeiro deles dizendo para a gente: muitos missionários vieram à Terra, mas um só se conta que aliou a palavra aos fatos, os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna, aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e, ao mesmo tempo, mais simples que se pode conhecer, que se pode conceber. A doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a sanção do amor em sua mais ampla expressão, do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna. Por incrível que pareça, mais uma vez eu cometi um equívoco aqui assim, né? A gente vai editando e copiando, né? E isso aqui não é interrogação, não. É um ponto final, tá? Só para a gente poder saber. Depois eu vou ter que corrigir o arquivo. O que a gente depreende disso que ele está falando aqui nesse momento? Ele está acabando de tocar Caibá Schutter no livro Parábolas e Ensino de Jesus. Ele está acabando de tocar em todos os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, nesse momento, nessa conclusão desse trabalho, a gente pode dizer com toda certeza que o preâmbulo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele traz para a gente, com toda certeza, com toda convicção, provado, né, separado e aqui assim, né, mastigado, provado de que ele traz efetivamente os conceitos, né, os conceitos básicos, a essência da doutrina espírita. O que a gente faz logo a seguir, só para a gente poder fixar, é trazer mais uma vez os preceitos da doutrina espírita, os princípios fundamentais da doutrina espírita, agora explicando cada um deles de uma maneira separada. Primeiro princípio fundamental: Deus, Criador do Universo. Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós nos lembramos dela, né? O que é Deus? Resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em alguns livros, a tradução, ao invés de causa primária, vem como causa primeira, ou seja, o que importa é entender que ele é o que está antes de tudo que a gente pode imaginar. Tá? Isso que a gente precisa, precede, né? Deus precede a tudo e a todos, tudo que a gente pode imaginar. O segundo princípio fundamental, a questão do mundo espírita. O mundo espírita ou o mundo espiritual também sempre depende da tradução, habitado pelos espíritos desencarnados. Aqui assim é preciosismo, né? Porque se é espírito é desencarnado, né? Lembrando lá da questão 134 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é a alma, e aí ele diz que a alma é o espírito encarnado. E aí ele pergunta o que torna a alma quando desencarna, né? Quando morre, né? Ele falou, ora, volta a ser espírito. Então, para pureza doutrinária, fidelidade 100%, espírito desencarnado, alma encarnado. Mas aqui no nosso caso, a gente está falando isso só por uma questão para não deixar de falar, né? Porque o que importa a gente é que no mundo espiritual ele está classificando, ele está categorizando que é o local onde moram, onde vivem os espíritos desencarnados. E aí, obviamente, a gente também consegue perceber que o mundo espiritual é tudo, né?
não é um mundo circunscrito. Isso também é uma questão fundamental da doutrina. Terceiro princípio fundamental, se a gente tirar Deus, é o segundo: pluralidade das existências e dos mundos. Para a gente poder saber e poder entender, né, que as nossas encarnações, né, as nossas reencarnações se darão aqui na Terra ou se darão em outros mundos. Nem sempre é necessário e obrigatório que seja aqui na Terra e não é obrigatório que seja em outro mundo. Tá? Só para a gente poder lembrar isso. Tá? O Livro dos Espíritos fala de maneira exaustiva a respeito desse assunto, lá perto da questão 260, mais ou menos, 258, 259, mais ou menos, que vai falar sobre planejamento da nossa reencarnação, né? Quando a gente vê o planejamento da reencarnação, quando ele trata a respeito desse assunto, né? Ele diz assim de maneira muito clara, né, que o espírito escolhe o gênero das provas que vai ter. Então, esse espírito, né, ou seja, nós, cada um de nós, né, a gente vai escolher o gênero das provas que a gente vai ter. Né? Então, na hora que a gente vai escolher viver nos locais que são pertinentes às nossas experiências. Né? Logicamente, né, o nosso magnetismo, o nosso campo mental, né, o nosso magnetismo, ele vai estar muito ligado aqui ao nosso planeta. Então, claro que existe uma enorme chance, uma enorme possibilidade, né, mano, né? Ah, o Eduardo disse que nós vamos encarnar aqui no planeta Terra. Não, não disse isso. Eu estou dizendo que, como as nossas experiências, como as nossas quitações, como as nossas ligações, como os nossos compromissos, como todas as coisas que dizem respeito a cada um de nós são vividos aqui no planeta, é como que nós estamos imantados, nós estamos muito ligados ao planeta Terra, por isso que a gente está falando isso. Então a tendência é encarnar no planeta Terra, mas não esquecer que existe possibilidade, se o aprendizado não puder ser feito no planeta Terra, existe possibilidade de ser feito em outros mundos. Mais um princípio para a gente falar: evolução dos espíritos, melhoramento progressivo dos espíritos, que passam pelos diversos graus de hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. Não tenhamos dúvida disso. Né? A gente está vendo isso acontecer. Nós estamos tendo o privilégio, né, de ver o convite para um mundo de regeneração. Aquele que consegue entender a mensagem, que consegue entender que tem que amar, né? Não adianta nada. Olha aqui, o mais importante é o amor. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Nós estamos aqui no planeta para amar. É para isso que a gente está aqui. Então, é fundamental entender isso. Fundamental entender isso. Que o nosso progresso, esse melhoramento progressivo, ele passa necessariamente pelo aprendizado, vírgula, prática. Não é só aprendizado, porque tem muita gente, né? Eu, por exemplo, tá? Não tenho dúvida que alguns de vocês também vão pensar, e eu também, tá? Nós somos pessoas que muitas das vezes conhecemos as leis, mas muitas das vezes não conseguimos praticar as leis. Diferente de alguns espíritos, diferente de Jesus, como Caimbá falou de maneira muito clara agora há pouco. Mais um preceito, mais um princípio fundamental da doutrina espírita: a relação entre os dois mundos. Relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, princípio espíritos encarnados. Aqui, né, é claro que ele está falando a questão da influência dos espíritos nas nossas vidas, né, mas a gente não pode esquecer que a coisa a mão é dupla, né? Não é mão única, não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Né? Quantos companheiros nossos, né, já relataram de desencarnar um avô, uma avó, né, o pai, a mãe, pessoas queridas, muito amadas, vão embora, né, nos antecedem na pátria espiritual, e aí essa pessoa tem um sonho durante a noite, se encontra com um parente. Então, havia essa relação entre o mundo dos encarnados e desencarnados. Isso é uma via de mão dupla, é o tempo todo. Tá?
O que nós agimos é passado para eles e o que eles agem é passado para nós. Então, cabe, né, lembrar do que Jesus ensina para a gente, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, né? Para a gente poder ficar ligado, né, dentro dessa relação e poder usufruir dessas comunicações, usufruir desses aprendizados da melhor maneira possível. Vamos finalmente, para encerrar o nosso trabalho, vamos na direção do último princípio fundamental, que é o registro dos ensinos morais, que aqui dentro da questão, né, a gente colocou exatamente do jeito como está lá dentro do Livro dos Espíritos, ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como os do Cristo, na máxima evangélica, fazer os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, a gente vê aqui dentro desse ensinamento, né, isso aqui, muita gente, as pessoas falam, mas os ensinos também vêm dos espíritos superiores. Os ensinos vêm de todo mundo, tá? O ensino não vem só de espírito superior, não. A gente tem que entender que, claro que são eles que são os detentores do conhecimento maior, mas muitos ensinos... Eu me lembro de uma página do Chico Xavier, em que... eu não vou lembrar qual é o livro, né? Só vou lembrar aqui do assunto, né? Não vou lembrar. A página falava o seguinte, que o burro de carga, né? O animal, né? O burro, né? É aquele animal que faz grosseria, que empaca, né? Que trava, que dá coice, né? Aquele animal que empaca, fica parado, não se recusa a caminhar, se recusa a trabalhar, né? E aí cabe a cada um de nós, né, ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para poder entender que essa metáfora burro de carga não está sendo feita por um acaso. Quem é o burro de carga? Eu, Eduardo, eu sou o burro de carga. Porque eu empaco, eu faço grosseria, eu dou coice, eu faço coisa errada, faço um monte de coisa errada, tá? E tenho certeza, não, sem querer, né, fritar ninguém, né? Não quero falar mal de ninguém não, mas eu acho que não sou só eu, entre nós todos que estamos assistindo e participando do estudo, eu acho que não sou só eu que me categorizo no comportamento muitas das vezes equivalente a um burro de carga. Mas aí, né, dentro da mensagem dizia uma coisa espetacular, que o mesmo animal que faz esse monte de coisas erradas é o mesmíssimo animal que faz um monte de coisas certas. Porque carrega medicamento, carrega água, carrega alimento, carrega as pessoas, carrega os doentes, ajuda as pessoas, é utilizado na roça para fazer arar, para arar a terra. Então, isso é muito interessante da gente conseguir entender e raciocinar, porque muda um pouco a ideia, né? Porque dentro desse princípio fundamental, né, ensinos morais dos espíritos superiores, lá embaixo, ensinos morais dos espíritos superiores que podem ser sintetizados como os do Cristo na máxima evangélica, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizéssemos. A verdade é que mesmo esses ensinos, tendo a base nesses ensinos, tendo a base dentro de espíritos superiores, dentro de Jesus, né? Claro que eles são a base dos nossos aprendizados, mas nós não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade, da nossa necessidade de estar ligado, tem que estar ligado, tem que prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção para a gente não perder o fio da meada e não achar que o dever de ensino, de prática, os deveres são só para eles. Não, não são só eles, não. Os deveres dizem respeito a todos nós. Nós temos a obrigação de, dentro do possível, se houver a possibilidade, se houver condições, da gente ajudar os irmãos que não sabem o que fazem. Tá? Nós temos essa obrigação. Agora, também não adianta falar nada só não, né? Tem que falar e tem que fazer, porque às vezes é a prática que vai conseguir ensinar de maneira melhor. Isso também a gente tem visto aí dentro dos trabalhos que a gente tem estudado dentro da doutrina espírita. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso estudo. Esse estudo